é um grande privilégio. É um grande privilégio que você tem neste mundo caído, encontrar um local onde você pode ouvir a verdade. O mundo está cheio de mentiras, mas a igreja do Senhor é definida na carta de Timóteo como coluna e alicerce da verdade. E é o que você vai ouvir. Você ouviu ontem a respeito de como Deus criou os gêneros. Hoje nós vamos ouvir sobre uma queda ou desfacelamento dos gêneros. Queria chamar o pastor David Mark, que falou ontem para nós, já foi apresentado, e eu tenho certeza que você será outra vez muito abençoado. A nossa conferência continua, amanhã de manhã a terceira etapa, e amanhã à noite a quarta e última etapa. Você não pode ficar de fora. Me permita colocar o amado no colo do Senhor. Pai querido, que as palavras da boca do teu filho e o meditar do seu coração sejam agradáveis a ti, rocha nossa e redentor nosso. O povo de Deus apoiando diz, fica à vontade. Boa noite, queridos. É bom estar aqui de volta. Hoje foi um dia muito gostoso, conhecer um pouco mais de Belém, comer comida típica, um restaurante que tinha tudo de bom da região. Eu experimentei um pouco de tudo. Estou voltando com muitos quilos a mais, eu acho, para Atibaia. Ontem foi um tempo muito gostoso. Nós começamos a estudar justamente como que Deus criou homens e mulheres à sua imagem, como expressão da sua bondade para o seu propósito. Só que hoje em dia nós vemos que, mesmo que aquilo que Deus fez do caos, da confusão, criando ordem e bondade e tudo muito bom através da sua palavra, hoje tem sido o inverso. E o mundo está voltando de novo para o caos, cada vez mais. Acompanhando esses últimos anos, e acho que vocês também, muitas coisas têm acontecido em nosso mundo quanto a esse problema de gêneros. Algum tempo atrás, nos Estados Unidos, um cristão que tinha uma confeitaria, ele fazia bolos de casamento para outros eventos, chegou uma dupla, né, o mundo chama de casal homossexual, encomendando um bolo para o casamento, celebrar o casamento dos dois homens. E ele, por suas convicções bíblicas, ele falou: olha, eu não posso usar a minha expressão artística para celebrar algo assim que vai contra a palavra de Deus. Ele falou: olha, tem outros confeiteiros por aí, vocês podem procurá-lo, mas aqui eu não vou fazer. Foi para a justiça e uma longa história. Ele foi condenado nas primeiras instâncias. A multa seria de destruir toda a sua renda, todo o seu negócio. Até que esse ano chegou a Suprema Corte Americana e ele venceu por uma margem pequena, que ele tinha sim liberdade de expressar a sua religião, de manter a sua fé. Mas a vitória durou pouco. Logo na sequência, mesmo depois dessa vitória, chegou um advogado que, bem de propósito, foi na confeitaria dele para pedir um bolo obsceno para celebrar uma outra coisa, não sei se a cirurgia de troca de gênero, alguma coisa do tipo. E começou tudo de novo. Vivemos uma sociedade em que cada vez mais, nós estávamos conversando aqui antes do culto, em que crentes precisam se preparar cada vez mais para a realidade de que, se você quiser seguir aquilo que a Bíblia diz, é bem provável que logo você vai perder o seu emprego. Talvez você não vai conseguir concluir o seu curso na universidade. Os seus filhos pequenos se questionarem por que o professor fala isso ou aquilo. Você, pai, mãe, vai ser chamado e falar: por que o seu filho já está aprendendo a discriminar? E o mundo está invertendo, virando a mesa para se colocar com uma superioridade moral acima da igreja.
e falando: vocês têm um discurso de ódio, de discriminação, vocês não sabem o que é amor, e assim por diante. O que nós precisamos perguntar é: o que acontece então? Quando o homem rejeita a boa palavra do Criador, será que leva de fato à liberdade, prazer, alegria, florescimento da sociedade? Será que vivemos numa época singular de confusão e perversão? Hoje nós vamos ver como que a queda, o pecado, afetou o papel do homem e da mulher. Então eu queria que você voltasse para Gênesis, onde nós terminamos ontem, Gênesis capítulo 3. Eu não vou ler o texto, nosso texto principal está em Juízes hoje. Mas eu quero só que você se lembre como que começou, como a palavra de Deus trouxe e formou algo que era muito bom. Em Gênesis 3 conta a história da queda, do pecado entrando e como aconteceu. Foi justamente Satanás enganando Eva, enganando a mulher, para que duvidasse da bondade da palavra de Deus, e prometendo autonomia pessoal: se comerdes do fruto, seus olhos serão abertos, você será como Deus. Você será como Deus. Eva tomou a fruta, comeu, deu para Adão que estava com ela, ele comeu, e caímos em pecado. E a morte e o pecado entraram no mundo. A queda já foi uma inversão da ordem e dos papéis dos gêneros. Eva tomou a liderança e Adão se deixou levar. E depois ele volta e culpa ela. Não, tá vendo? Eu não tenho nada a ver com isso. Foi a mulher que tu me deste, ele diz para Deus. E uma das consequências, no versículo 16, quando Deus falando as consequências do pecado, ele disse para a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez, com dor darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Literalmente significa que o seu desejo será contra o teu marido e ele te pisará, ele te dominará. A guerra dos sexos começou aqui. A mulher sempre vai querer dominar o marido. O pecado corrompeu a autoridade do marido, a submissão da mulher, e ele vai querer pisar e usar a sua esposa. Foi aqui que surgiu a semente do machismo e do feminismo. E desde então os homens querem olhar para as mulheres apenas como objetos sexuais, e as mulheres querem dominar os seus maridos. Mas a essência de ambos é egoísmo, orgulho e autonomia pessoal. Mas dali para frente, como que o pecado afeta os gêneros e o relacionamento entre homem e mulher? Se você começar a folhear as páginas de Gênesis, você vai descobrir que o resultado dessa autonomia pessoal não foi tanto liberdade e alegria. Foi muito justamente o caos. Em Gênesis 4, depois nós vemos na descendência de Caim, o primeiro fratricida, o primeiro homicida, justamente um dos seus descendentes é o primeiro polígamo, ele casa com 2 mulheres. Em Gênesis 6, nós vemos que a imoralidade sexual chega a tal ponto, que provoca o dilúvio e Deus quase destrói toda a raça humana. Só sobrou Noé e sua família. Chegamos em Gênesis 12, a história de Abrão, o homem que recebeu a promessa de Deus, mas no mesmo capítulo que ele recebe o chamado, a promessa de Deus, ele vai para o Egito e expõe a sua esposa por medo, para salvar a sua pele, expõe a sua esposa diante do faraó como uma mentira, para se proteger. Gênesis 16, Abrão toma Agar como concubina. Gênesis 19, a história de Sodoma e Gomorra, 2 cidades cuja perversão homossexual chegou a tal ponto que eles tentaram estuprar 2 anjos. E Deus destruiu com fogo do céu aquelas cidades. Mas no mesmo capítulo, Gênesis 19, vemos um incesto entre Ló e suas filhas.
Gênesis 20, Abraão expõe Sara outra vez. Gênesis 29, Jacó se casa com 2 mulheres e aí toma mais concubinas. Gênesis 34, a filha de Jacó é estuprada. Gênesis 38, Judá, filho de Jacó, ele gera gêmeos com sua nora, achando que ela era uma prostituta. Essa era a sua desculpa. Grande desculpa. Perversão, exploração, vergonha, infidelidade, imoralidade, juízo. E já em Gênesis, mesmo entre o povo de Deus. É isso que o pecado gera. Será que isso é liberdade? Liberdade sexual, autonomia pessoal gera liberdade, alegria, igualdade e respeito? Gênesis já começa a mostrar que não, mas nós vamos ver como piora. Nós vamos pular para frente na história. Deus resgata eles do Egito, o povo de Israel, ele dá a sua palavra no deserto, a lei, ele entrega ao seu povo a terra prometida, Canaã. Com Josué, eles conquistam, Deus separa, promete, cumpre todas as suas promessas para eles. Mas o que acontece? Volta lá para Juízes. Livro de Juízes, no capítulo 2, o povo de Deus, já na terra prometida, tudo que Deus prometeu, conquistando os seus inimigos, agora na terra que mana leite e mel, Josué fez tudo, entregou, dividiu a terra entre as tribos, mas ele e a sua geração morreram. E a palavra de Deus diz em Juízes 2 que surgiu uma nova geração. Só que essa nova geração não conhecia a Deus. Esses jovens, esses adolescentes, esses novos adultos, eles não se lembravam daquilo que Deus havia feito e não tinham relacionamento algum com Ele. Pelo contrário, eles começaram a adotar as práticas e os deuses dos países ao redor. E com isso, como Deus já havia falado, Deus começa a castigá-los. Quando eles são castigados por inimigos, eles clamam a Deus. Quando clamam a Deus, Deus por misericórdia levanta um juiz, um líder para libertá-los. E quando Deus o liberta, eles então, volta tudo ao começo, só que pior. E começa o livro de Juízes, ciclos de falha, cada vez pior, cada vez maior decadência, longe de Deus, cada juiz um pouco pior, o mais estranho do que o anterior. Quero mostrar 2 dessas histórias. Que nós vemos aqui que sem Deus, os gêneros e o casamento são pervertidos. Vá para Juízes 4. Nós vamos acampar em 2 histórias aqui, passar um tempo. E em primeiro lugar, em Juízes 4, nós vemos a inversão dos papéis. Nos versículos 1 a 3, mais uma vez, pecado, Deus castiga, o povo clama. Mas dessa vez Deus havia castigado com um inimigo vindo do norte, com 900 carruagens de ferro. Era a maior tecnologia militar da época. Era como se fossem os tanques de guerra, os MiGs, aquilo que mais tinha, que não tinha igual em potência militar. Só que dessa vez, mesmo que Deus já havia levantado 3 juízes antes, Otoniel, Eude e Sangar, não tem um homem para liderar o povo de Deus. Acompanha comigo os versículos 4 a 10 de Juízes 4. Ora, quem julgava Israel naquela época era a profetisa Débora, mulher de Lapidote. Ela se assentava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os israelitas iam a ela para que julgasse suas questões. Certo dia, ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes Naftali, e disse-lhe:
O Senhor Deus de Israel te ordena: vai, ajunta 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, e conduze-os ao monte Tabor. Farei com que Sísera, chefe do exército de Jabim, te ataque com seus carros de guerra e suas tropas junto ao ribeiro de Quizon, e o entregarei nas tuas mãos. E Baraque disse-lhe: se fores comigo, irei, mas não irei se não fores. Ela respondeu: é certo que irei contigo, mas a honra desta expedição não será tua, pois o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. E então Débora foi com Baraque até Quedes, onde ele convocou Zebulon e Naftali. 10.000 homens o seguiam, e Débora também foi com ele. Débora é a líder do povo de Deus, onde ela resolve o problema de todos. Ela é sábia como uma mãe, e tem uma confiança inabalável em Deus. Ela é heroína dessa época. Mas eu posso imaginar que deveria ter sido frustrante para Débora, porque com certeza ela ouvia toda hora falar as notícias de que em todas as rodovias do país ninguém podia transitar, porque em qualquer lugar onde parava tinha uma blitz de carruagens do inimigo. Então todo mundo tinha que andar pelas trilhas das montanhas, estava acabando com o comércio, a economia estava arruinada e ninguém fazia nada. Nenhum homem se levantava confiando em Deus para liderar os exércitos para a ação. Chegou um momento que não dava mais. Mas ela sabia que não era o papel dela libertar o povo de Israel. Então ela chamou um homem que Deus havia apontado para liderar. E Deus vai te usar, Baraque. Ele vai agir. Olha o que ela diz, o que vai acontecer no versículo 7. Olha, junta todo mundo, e Deus falou que Ele vai fazer o inimigo te atacar, com todos os carros de guerra dele. Legal, né? Não, vai lá com o seu pessoal, e olha, Deus promete que vai mandar todo o inimigo de uma vez só te atacar com todo o poderio e tecnologia militar dele. Mas fica tranquilo que Deus vai te dar a vitória. E Baraque olhando isso e pensando: joia, eu vou levar uma infantaria contra o maior exército de tanques que tem na região. Estou fora. Não. Por mais que Deus estava querendo agir e usar esse homem, ele falou: não, eu não tenho coragem para isso. E então o que ele faz? Ele se esconde atrás da saia de Débora. E ele fala para ela: olha, vamos fazer o seguinte, se você for eu vou, mas se você não for eu estou fora. A resposta dela é muito clara: beleza, você vai, Deus vai dar a vitória, mas a honra vai ser de uma mulher. Para eles isso seria uma vergonha. A honra da vitória militar seria de uma mulher. Olha os versículos 13 a 15, o que aconteceu? Sísera reuniu todos os seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados, desde Arosete Agoim até o ribeiro de Quizon. Então Débora disse a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sísera nas tuas mãos. É certo que o Senhor já foi à tua frente. Então Baraque desceu do monte Tabor e 10.000 homens o seguiram. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Sísera ao fio da espada, com todos os seus carros e todo o seu exército. Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. Aconteceu exatamente como Deus disse. Mas Débora é quem vê que Deus está indo à frente, e ela vira e tem que puxar ele, pegar ele pela mão e empurrá-la para frente do exército. Desce lá, rapaz, né? Deus está indo à frente, entra na batalha. E finalmente ele vai, e o capítulo 5 dá mais detalhes, mostra que Deus mandou uma tempestade na frente, que atolou todas as carruagens, e facilitou, e eles entraram e mataram todos eles. E Sísera, que não conseguiu mais fugir na sua carruagem, teve que descer e fugir a pé. Deus é quem derrotou o inimigo.
Mas olha que interessante o que acontece com esse general inimigo Sísera. Acompanha versículos 17 a 23. Mas Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, o queneu, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, o queneu. Jael saiu ao encontro de Sísera e disse-lhe: entra, meu senhor, entra aqui, não temas. Ele entrou na sua tenda e ela o cobriu com uma coberta. Então ele lhe disse: peço-te que me des um pouco de água, pois estou com sede. Ela abriu uma vasilha de couro cheio de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele ainda lhe disse: fica à entrada da tenda, e se alguém vier e te perguntar: há alguém aí? Responde: não. Entretanto, Jael, mulher de Éber, pegou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se em silêncio, enquanto ele dormia profundamente, pois estava exausto. Então cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar no chão e ele morreu. Enquanto Baraque passava à procura de Sísera, Jael saiu ao seu encontro e lhe disse: vem e te mostrarei o homem que procuras. Quando Baraque entrou na tenda, viu Sísera caído e morto, com a estaca na têmpora. Dessa forma, naquele dia, Deus subjugou Jabim, rei de Canaã, diante dos israelitas. Sísera foge. Ele já não é aquele machão fortão, né, que mandava em um exército todo. Agora ele quer mamãe, ele está com medo e ele foge. A primeira barraca que ele encontra, ele entra e encontra uma mulher ali: por favor, me proteja. Então o que ela faz? Fala: deita aqui. E ela coloca ele debaixo do cobertor. Imagina a cena. É o grande general poderoso que aterrorizou o povo de Deus ali debaixo de uma coberta tremendo. Parece uma criança com medo de tempestade. Aí no meio disso ele está com sede: vai, me dá um pouco de água. E ela dá um leitinho quentinho. E ele, debaixo do cobertor, leitinho, chupando o dedo, dorme. Enquanto antes falando: só faz o seguinte, se alguém perguntar, tem alguém aí? Fala que não estou aqui, tá bom? E ele dorme tranquilo. Esse grande homem inimigo, que não era grande coisa nenhuma, só se achava muito porque tinha um exército grande. E essa mulher então mata ele de uma forma bem interessante, e chega depois para mostrar só o resultado. E ela que matou o grande inimigo. Queridos, a gente olha nessa história e nós vemos o resultado da queda de Israel. É uma história que fala de 2 bananas de pijama. Homens medrosos que temem tomar a iniciativa. Um homem medroso que não era nada sem a sua armadura. E nós vemos aqui que nessa fase da decadência do povo de Deus, os homens de Israel estavam se tornando iguaizinhos os homens de Canaã. Nada, fracos, temerosos. Quais as implicações disso? Esse texto levanta para nós, muito diferente do que muitos feministas têm usado para falar: tá vendo? Olha lá, Débora, ela foi uma grande juíza. De fato ela foi. Mas a história dela, dentro do contexto, é uma condenação aos homens. Se você ler o capítulo 5, o Cântico vai falar mais ainda, condenando: cadê os homens, cadê os chefes de Israel, cadê o povo para se voluntariar e se levantar, abençoando aqueles que se prontificaram para entrar na batalha, e amaldiçoando aqueles que falam: não sei, acho que não dá certo, vai você. Ela teve que se levantar porque faltava homem em Israel. E na primeira oportunidade que ela teve, ela colocou um homem para cumprir o seu papel de líder diante do exército. Queridos, hoje, onde estão os homens? O papel do homem na Bíblia é claro. Ele deve ser o líder em casa, o líder na igreja, que tem coragem de tomar a frente para fazer o que é certo e
proteger os outros. Não é porque o homem é mais capaz, não é porque o homem é mais importante, é porque Deus criou cada um com um papel. E Deus chamou você que é homem para levantar a espada da palavra e entrar na batalha espiritual que assola o povo de Deus. Homens que assumem seus erros, não jogam como Adão fez para Eva, pedem perdão. Homens que veem um problema e tomam iniciativa para resolver. Queridos, em nossos dias, as mulheres têm tido que ser as primeiras no campo missionário sozinhas, têm tido que tomar a frente em igrejas, tomar a frente em seus lares, por causa da passividade dos homens. Queridos, começa cedo. Jovens, adolescentes. Vivemos uma época em que rapazes são eternos adolescentes, nunca deixando a casa dos pais, vivendo a custas deles, passando as madrugadas em videogame e pornografia. Até psiquiatras seculares, não cristãos, têm identificado que a quantidade por exemplo, jogos de guerra, tem chegado a tal ponto que rapazes têm a adrenalina de estar ali no videogame de guerra, mas sem nunca correr um verdadeiro risco. E então se tornam homens covardes, porque não sabe de fato a adrenalina de entrar na guerra para proteger a verdade. Da mesma forma, a pornografia tem viciado e destruído homens, porque consegue-se a excitação sexual, sem ter que lidar e desenvolver um relacionamento e um compromisso, e cuidar e pastorear o coração da sua esposa. Moças, Débora agiu em fé e foi usada grandemente por Deus, mas ela não chamava atenção para si mesma, ela voltava sempre sua atenção para Deus e entendia o seu papel. Ela buscou colocar Baraque como líder, e eu sei que tem vezes, muitas vezes, especialmente as solteiras, em que falta líder em sua vida. Nesses momentos, sejam sábias, sejam corajosas, use a sua sensibilidade, a sua fé, use o amor para mostrar o brilho de Jesus na sua vida, entendendo o seu papel, mas servindo ao Rei Jesus, onde Ele te colocou. A decadência, a perversão do pecado leva em primeiro lugar, na história da decadência do povo de Deus, a uma troca de papéis vergonhoso. Pena que não parou por aqui. E a história piora. Volta na sua Bíblia para o capítulo 19 de Juízes. Juízes capítulo 19. Nesse capítulo nós vamos ver o preço da autonomia pessoal. O preço da autonomia pessoal. Olha os versículos 1 a 3. Naqueles dias, quando não havia rei em Israel, um levita que morava em uma parte afastada da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Mas ela adulterou contra ele. Deixou e foi para a casa de seu pai, em Belém de Judá. 4 meses depois, seu marido se levantou e foi atrás dela, para conversar com ela e trazê-la de volta. Levava consigo o seu servo e 2 jumentos. Ela o levou à casa do seu pai, e quando este o viu, saiu alegremente ao seu encontro. A história já começa complicada. Um levita responsável por ensinar a palavra de Deus pela adoração de Israel, ele tem uma concubina, uma semi-esposa. E essa semi-esposa cometeu adultério contra ele e foge. Parece os nossos dias, né? Alguém que não era bem esposa e que não agiu bem como esposa, foi infiel, fugiu para a casa do papai, e aí ele vai lá e diz para falar ao coração dela e tentar convencê-la a voltar.
O texto continua, basicamente o que acontece é o seguinte: o sogro, né, hospeda ele e tenta, né, fazer o bem para ele, vai enrolando ele, né, vai dando comida para ele, passa 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, e finalmente o levita não aguenta mais. Não, nós vamos voltar para casa. Então eles saem bem tarde para viajar de volta para a sua região, mas saíram já no final da tarde. Olha o que acontece, versículos 10 a 14. Entretanto, o homem não quis passar mais uma noite ali e partir em direção a Jebus, que é Jerusalém, com os 2 jumentos selados e a concubina. Quando se aproximavam de Jebus, o dia já estava acabando. E o servo disse ao seu senhor: peço-te que paremos nesta cidade dos jebuseus e passemos a noite aí. Mas o seu senhor lhe respondeu: não pararemos em nenhuma cidade estrangeira que não seja dos israelitas, mas iremos até Gibeá. E disse ainda ao seu servo: vamos a um destes lugares, Gibeá ou Ramá, e passemos ali a noite. Continuaram então o caminho, e o sol se pôs quando estavam perto de Gibeá, no território de Benjamim. O que acontece no texto? Estão viajando, vão passar por Jerusalém, já está tarde, precisam achar um lugar para parar à noite. E o servo quer parar em Jerusalém, mas naquela época Jerusalém não era de Israel. E o levita fala: não, nós não vamos parar de jeito nenhum, é muito perigoso parar e passar a noite numa cidade que não é do povo de Deus. Vamos seguir, nós vamos lá para Gibeá, porque lá é dos benjamitas, a tribo de Benjamim, povo de Deus, e ali nós podemos ser hospedados e dormir. E o texto até tem a nota sombria, que o sol se pôs bem quando estão chegando na cidade. A história continua nos versículos 15 a 19, que eles chegam lá, mas não havia hospitalidade, que era um absurdo para a época e contexto oriental. Até que já à noite, um efraimita, da mesma região onde o levita morava, idoso, chega lá, vê: o que vocês estão fazendo na praça? Vem cá, vocês precisam, não fica aí fora, pelo amor de Deus, vem, eu hospedo vocês aqui. E trouxe para a casa dele. Olha o que acontece no restante da história, versículos 20 a 30. Um homem idoso lhe disse: és bem-vindo em minha casa, cuidarei de tudo que te faltar, só não passes a noite na praça. Assim levou-o para sua casa e deu ração aos jumentos. Depois de lavar os pés, comeram e beberam. Enquanto eles se divertiam, homens depravados da cidade cercaram a casa, bateram a porta e disseram ao homem idoso, dono da casa: traze aqui para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos intimamente. O dono da casa saiu para falar com eles e lhes disse: não, meus irmãos, não façais este mal, não façais esta loucura, pois este homem está em minha casa. Aqui está minha filha virgem e a concubina do homem. Eu as entregarei a vós, humilhai-as e fazei com elas como bem vos parecer, mas não façais essa loucura a este homem. Mas os homens não quiseram ouvi-lo. Então o levita pegou sua concubina e a entregou. Eles a conheceram intimamente e a violentaram a noite toda. Ao amanhecer, eles a deixaram. Ao romper do dia, a mulher veio e caiu à porta da casa do homem, onde o seu senhor estava, e ficou ali até o dia clarear. O seu senhor se levantou pela manhã, abriu a porta da casa e saiu para seguir viagem. E a sua concubina estava à porta da casa, com as mãos na soleira da porta. Ele lhe disse: levanta-te, vamos. Mas ela não respondeu. Então ele a pôs sobre o jumento, saiu dali e foi para casa. Quando chegou em casa, pegou uma faca e cortou sua concubina em 12 pedaços, membro por membro, e os enviou por todo o território de Israel. E todos os que viam aquilo diziam: até hoje nunca se fez nem se viu tal coisa, desde o dia em que os israelitas subiram da terra do Egito. Refleti e pensai nisto, dai o vosso parecer.
difícil descrever, às vezes é difícil até entender por que uma história assim está na Bíblia. É muito pesado. Mas ela está aqui por um propósito. É difícil descrever quantos absurdos nesta passagem. Ameaça de estupro homossexual, um homem entregando sua esposa para se livrar, uma gangue violentando esta mulher a noite toda ao ponto de matá-la. O marido nem aí, ele levanta de manhã como se nada tivesse acontecido, acorda, vê deitado à porta e manda, vambora, vambora. Coração calejado. Quando vê que está morta, fica bravo, mas provavelmente mais por causa da sua própria honra, esquarteja o corpo dela e manda os pedaços por Sedex para cada canto do país. O resumo é bem apropriado no versículo 30. Nunca aconteceu algo assim. Veja onde o pecado chegou. Nós não vamos ler o restante da história, os últimos 2 capítulos, mas não melhora. Gera uma guerra civil, vingança, votos impensados, genocídio, sequestros, mais estupros autorizados e quase aniquilação de uma das tribos de Israel. E queridos, não se enganam. Estamos falando aqui do povo de Deus. Poderíamos falar do efeito do pecado sobre os ímpios, como por exemplo Sodoma e Gomorra, mas Deus adverte aqueles que se chamam seu povo, se não se submeter à palavra de Deus, o povo de Deus se torna pior do que Sodoma e Gomorra. Queridos, como isso aconteceu? A própria palavra de Deus explica. Olha o último versículo de Juízes, bem lá no final dessa história. É um versículo que se repete de certa forma 4 vezes. Capítulo 21, versículo 25. Que explica como que esse caos poderia se instalar. Juízes 21, 25 diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia certo. Cada um fazia o que era bom aos seus próprios olhos. Israel havia abandonado a palavra de Deus para adotar a cosmovisão das outras nações. Havia afirmado: eu vou fazer o que eu acho bom, o que é bom para mim, a minha autonomia, eu vou me afirmar. Resultado: a perversão dos gêneros, a perversão da sexualidade, a perversão do casamento, que levou à destruição. Queridos, hoje, a igreja tem abandonado a palavra para adotar também a cosmovisão da sociedade. E tudo hoje se curva. O que está por trás da revolução sexual dos nossos dias? A mesma coisa. Gente, não há nada de novo debaixo do sol. A mesma autonomia pessoal, autoafirmação. O que a revolução sexual prega é que o valor maior é expressar a sua sexualidade do jeito que você quiser. Não há rei, não há verdade absoluta. Faça o que for bom aos seus olhos. Vá para Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, no Novo Testamento, deixa muito claro o que está acontecendo, como essa realidade funciona. Ao abandonar a Deus para abraçar a nós mesmos, qual é o resultado? A partir do versículo 20, Romanos 1, 20. Falando da ira de Deus que se revela, porque Deus pode ser conhecido, versículo 20, pois os seus atributos invisíveis, Romanos 1, 20, seu eterno poder e divindade são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Porque mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, tornaram-se fúteis em suas especulações, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e substituíram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis.
É por isso que Deus os entregou à impureza sexual, ao desejo ardente de seus corações, para desonrarem seus corpos entre si, pois substituíram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os entregou a paixões desonrosas, porque até as suas mulheres substituíram as relações sexuais naturais pelo que é contrário à natureza. Os homens, da mesma forma, abandonando as relações naturais com a mulher, arderam em desejo sensual uns pelos outros, homem com homem, cometendo indecência e recebendo em si mesmo a devida recompensa do seu erro. Assim, por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável, para fazerem coisas que não convêm, cheios de toda forma de injustiça, malícia, cobiça, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, depravação, sendo intrometidos, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, indignos de confiança, sem afeto natural, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte os que praticam essas coisas, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Deus entregou ao caos aqueles que abandonam a sua palavra, a Ele como rei, para adotar aquilo que é bom aos seus próprios olhos. Jovens têm abandonado a pureza do sexo no casamento. Nós temos comprado a mentira do mundo: faça o que te faz feliz. A imoralidade entra no nosso entretenimento, no nosso Netflix. A perversidade entra nas nossas piadas. E aquilo do qual nós damos risada, não podemos condenar. E igrejas têm aprovado a autonomia. E um dia o juízo de Deus cairá sobre todos os que se rebelam contra Ele. Qual a solução? Israel precisava de um rei, mas não um rei como das nações. Deus deu Saul como das nações e foi um desastre. Precisavam de um rei segundo o coração de Deus, um rei para trazê-los de volta a Deus, o rei Davi. Mas também não era o rei Davi. A solução para essa decadência, para eles, para nós, precisamos do grande rei, o grande filho de Davi, o Senhor Jesus Cristo. Ele que por sua morte tomou a perversão do nosso pecado e o castigo da ira de Deus que merecemos e colocou sobre si. Queridos, Jesus na cruz pagou por toda a perversidade sexual e toda a autonomia rebelde nossa contra um santo Deus. E ao ressuscitar, Ele oferece a todo aquele que nele crê a sua santidade e a sua vida eterna. Sim, há esperança. 1 Coríntios 6, 9 a 11 diz assim. 1 Coríntios 6, 9 a 11. E nós vamos terminar com isso. Não sabeis que os injustos não herdarão no reino de Deus? Não vos enganeis, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se submetem a práticas homossexuais, nem os que a procuram, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem caluniadores, nem os que cometem fraudes herdarão o reino de Deus. Alguns de vós éreis assim, mas, e graças a Deus por esse mas, fostes lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Queridos, é por isso que nós precisamos ser vacinados pela palavra
e não mais enganados pelo diabo, achando que a liberdade está na revolução sexual e autonomia pessoal, porque leva, como a palavra de Deus atesta, à destruição e ao juízo. A liberdade está em Cristo, que nos dá liberdade para não pecarmos mais, a liberdade do perdão, a liberdade da salvação, da vida eterna. Por isso eu convido a cada um aqui, eu convido a você a levar essa mensagem de se arrepender da autonomia pessoal, da perversão sexual, a perversão dos gêneros, e abraçar a Cristo como seu Salvador, abraçar a Ele para afirmar e mostrar e resgatar a imagem de Deus em nós, para viver como filhos e filhas de Deus, homens e mulheres de verdade. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Pai, a pressão é enorme. As tentações, as atrações desse mundo nos seduzindo para pensarmos que a autonomia, fazer o que nós queremos, o que atinge os nossos prazeres, o que é bom aos nossos olhos, que isso é liberdade, é bom. Pai, a tua palavra nos mostra que não existe nada de novo debaixo do céu, e que tudo isso que nós vemos tão avançado nos nossos dias, abra os nossos olhos para ver a tristeza e o nojo disso, e que não sejamos atraídos pela perversão sexual, pela troca de papéis, a perversão dos gêneros, mas que olhemos a salvação e a graça que o Senhor nos oferece em Cristo Jesus. Que haja verdadeiro arrependimento e que o teu povo se levante, tome o seu papel e diga e pague o preço para proclamar a esse mundo a verdade de onde há a verdadeira liberdade. Que falemos com clareza, que falemos com amor, que falemos com graça e misericórdia, para que sejam salvos, para esse mundo seja salvo, conheça a verdadeira alegria e prazer, como criaturas e filhos teus. Oramos em nome de Jesus, amém.